Com o avanço da pandemia, tem surgido cada vez mais informações sobre os sintomas, complicações e efeitos do vírus da Covid-19 no corpo humano. E com as escolas fechadas, o convívio com os colegas ficou restrito. E como fica o desenvolvimento infantil nesse cenário? Afetou muito e inclusive mesmo voltando agora vai demorar um tempo para retornar ao normal, né? A gente teve que buscar, quem tem crianças em casa, teve que buscar muito conteúdo na internet, livros em casa, porque mesmo tendo essas aulas pela internet, não é o aprendizado normal. E para o nosso bate-papo de hoje, o nosso convidado é o professor, pedagogo e doutorando em educação infantil, Celinho. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade e fala para a gente quais foram as dificuldades que a pandemia trouxe para a educação das crianças. É até clichê a gente falar quantas dificuldades foram então trazidas e encontradas para a educação das nossas crianças. Visto que quando nós falamos em educação de crianças de 0 a 5 anos, a gente está falando de uma especificidade voltada para a interação, para o desenvolvimento das emoções e não somente para aqueles saberes, como a maioria das pessoas compreendem, que são saberes cognitivos. Nesse sentido, as crianças, aquelas principalmente que moram sozinhas, sem irmãos, sem primos, elas então tiveram que ficar isoladas, ficando então lacunas que necessitarão ser preenchidas durante o retorno às aulas, o retorno à escola. E a escola, como um direito da criança, esse é o principal desafio que nós teremos daqui para frente. E professor, quais os sinais que precisam ser observados? Então, a gente precisa ficar muito atento com as crianças, se elas estão muito quietas, né? Novamente, né? Se há algum indício de febre, de gripe, né? Tudo muito higienizado. A educação infantil, ela sempre prezou e preza pelo cuidar e pelo educar. E esse cuidar, ele vai perpassar por toda a limpeza e higienização do espaço. Isso também inclui a higienização das crianças. Nesse sentido, a criança bem limpa, bem alimentada, na escola, em casa, isso vai influir então nas suas necessidades psicológicas, emocionais. Então, se a criança estiver muito quieta, febril, ela precisa ficar em casa, porque a gente tem que ficar de olho na nossa saúde e na saúde das crianças. E nesse quesito da educação, é possível correr atrás do prejuízo que a pandemia deixou? Com certeza, né? É super possível. Primeiro, que a gente tem que pensar que a escola não parou, né? Os professores fizeram todos os esforços possíveis para manter as crianças, então, educadas naquilo que tange, né, a educação cognitiva das crianças nesse processo remoto. Contudo, a gente sabe que isso não é o suficiente para as crianças, porque é necessária essa interação que a gente chama, né, na infância, que é o contato de alteridade, que é aquele contato quando a criança escolhe seus pares, o seu grupo de outras crianças, ou seu grupo de professores, ou, né, monitores. Então, é possível sanar essas lacunas? Sim, mas é um processo que a gente precisa ficar atento, que ele não será a curto prazo, será um processo a longo prazo, visto que essas crianças, elas novamente estarão em fase de apropriação do novo espaço, de conhecimento dos novos colegas ou daqueles colegas que foram e estão antigos, se eles também estarão na escola. Visto que nós temos crianças que não passaram pela educação infantil. Isso é o grande problema que nós, pesquisadores da infância, estamos pensando e pesquisando. Então, tem crianças que vão chegar até o primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, sem ter passado pela educação infantil. Então, a gente vai ter que ficar muito atento, mas é possível sanar isso com toda paciência, tranquilidade, com muito estudo para perceber a necessidade de cada sujeito, não generalizando, mas percebendo a individualidade de cada um. Professor, agora uma dica para os pais. Como eles podem auxiliar no desenvolvimento das crianças? Principalmente
entendendo que a escola sozinha ela não pode caminhar e nem os pais em casa não podem fazer nada sozinhos. Precisa de um elo entre educação e comunidade, ou seja, a família e a escola tem que estar sempre junto. Então, sempre estar perguntando aos professores sobre o desenvolvimento das crianças, continuar auxiliando essas crianças, né, nas tarefas de casa e nas tarefas que foram, então, porventura, realizadas na escola, perguntando como as crianças estão. Então, caminhar junto com elas, né, não só para elas, mas junto com elas, para que elas entendam que foi um processo que nós passamos, que de certa forma também foi importante para o nosso desenvolvimento e que esse processo ele vai continuar, mas da forma mais tranquila, mais saudável. Então, caminhando sempre junto com a escola e família, é o que a gente precisa sempre na educação. Professor, e agora que a nossa rotina aos poucos vai voltando ao normal, qual vai ser o papel de importância dos pais e da escola para ajudar as crianças no retorno? Então, é preciso muito ter um olhar empático com as crianças, né? A criança ela precisa ser vista como um sujeito ativo, um sujeito pensante e um sujeito que tem emoções, que tem escolhas próprias. A criança não é um sujeito como era em alguns séculos atrás, que era um sujeito passivo, né? Que não tinha nenhuma voz, nenhuma vontade. Então é preciso ouvi-las, é preciso então resgatar esse processo de estar junto com a criança para auxiliar no seu desenvolvimento. E não ficar cobrando demais, porque todos nós somos sujeitos diferentes, com histórias diferentes. Então a gente tem que compreender que a criança nessa construção histórica que ela também terá o seu desenvolvimento diferente do outro colega. Às vezes um colega foi estimulado pelos pais, então durante a pandemia, então ele realmente, o seu desenvolvimento, seja psíquico, seja motor, seja da forma que for, vai ser diferente do outro. Porque nós vivemos sujeitos diferentes e culturas diferentes. Ficar atento aí quanto, pensando em escola, quais são as crianças que estão sendo atendidas? Porque nós temos diversas infâncias, nós não podemos falar de uma infância exclusiva. Então, a criança negra, a criança pobre, a criança quilombola, a criança indígena, cada uma delas tem uma especificidade diferente e foi desenvolvida de forma diferente durante a pandemia. E até a gente conseguir, né, resgatar esse conhecimento das crianças de forma que comece a equilibrar o processo de desenvolvimento dela, vai ser gradativo. Então, primeiro, calma, paciência e, principalmente, acreditando que a criança é esse sujeito que vai aprender como processo e não como produto final. Professor, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Eu agradeço e fico à disposição. E você, continue se cuidando e, se possível, fique em casa. Eu te aguardo no próximo programa.